Irmãos, todos sejam bem-vindos, mesmo estando em suas casas, para, de forma reverente, prestarmos o nosso culto a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos cantar o hino 165. Jesus, teu nome é santo. Vamos continuar louvando a Deus numa oração. Bondoso Deus, ó Pai Celestial, é bom estar na Tua presença, é bom poder adorar-te, louvar-te numa consciência cuja instrução vem da Tua palavra. Rendemos-te graças pela certeza que o Senhor coloca em nossos corações, do prazer que o Senhor tem em ouvir o nosso louvor, receber a nossa adoração. Assim fazemos na mediação de Cristo Jesus. Somos-te agradecidos pela salvação que o Senhor nos concedeu em teu Filho unigênito. Somos-te agradecidos pela provisão de cada dia, o sustento, a segurança e também, ó Pai, de uma maneira muito especial, a Tua proteção. Rendemos-te graças pela segurança que encontramos em Tuas mãos benditas. Queremos louvar-te, ó Pai, pela oportunidade de, vivendo neste mundo, estar testemunhando este Evangelho Santo, o Evangelho que é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. Rendemos-te graças por Tua Igreja neste lugar. Agradecemos-te, ó Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos e em passando então por estes dias difíceis,
como os países estão passando diante do desafio desse coronavírus. Queremos dar-te graças por teu cuidado, por podermos ter, ó Deus, a tua presença como uma proteção, como uma direção, como a expressão do cuidado maior. Louvamos-te por esta consolação e queremos pedir, fica conosco, abençoe-nos neste momento de culto, que este culto possa voltar-se tão somente para a tua glória e para a edificação do teu povo. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar do Inário o hino 272, a primeira estrofe. 272, a primeira estrofe. Quero ler na palavra de Deus, conforme o autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 12 até o 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Vamos orar neste momento. Pai Celestial, Deus Eterno, cometemos pecados no pensar, agir e também no falar como igreja, mas também na leitura da Tua Palavra somos como igreja chamada ao arrependimento e também à confissão para nos refugiarmos no gracioso perdão que o Senhor dá àqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador. Assim é que nós suplicamos o Teu perdão e pedimos ajuda, ó Pai, sempre, para que possamos crescer em santificação, para que saibamos como desenvolver a salvação dada das Tuas mãos, para que possamos viver uma vida espiritual a contento na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos sermos achados por Ti a cada dia, no centro da Tua vontade e numa disposição cada vez maior de estarmos honrando e glorificando o Teu nome. Então, estejas conosco, fortalecendo a nossa vida, edificando-nos espiritualmente, para que possamos, como igreja, ser testemunha do Teu Evangelho neste mundo e brilhar como luz, agirmos como sal da terra, para que as pessoas, em vendo na Tua igreja as obras e possam glorificar o Teu nome.
receba a nossa gratidão, a nossa adoração, pelo perdão que nos concedes. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 130. Vamos ler a palavra de Deus para nossa edificação espiritual, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 4º versículo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Estamos iniciando, meus irmãos, o mês de maio. É considerado de fato o mês do lar, o mês da família. E em se tratando então do lar, da família, será porque no lar cristão ainda encontramos tantos atritos, dificuldades nos relacionamentos, atritos entre pessoas tão queridas no lar, na família,
atritos entre as pessoas mais próximas. É de fato uma espécie de convivência que nós podemos até dizer é uma convivência geradora de mágoas. A questão é: os irmãos já pararam para pensar por que de tantos atritos em lares que temos certeza e testemunhamos são lares verdadeiramente cristãos, lares que se dedicam a Deus, devotam muito a vida a Deus. E por quê de tantos atritos nos relacionamentos entre os membros nestes lares? Os irmãos já pararam para pensar um pouco sobre isto e conseguiram uma apreensão, tiveram uma percepção à luz da Bíblia das razões desses desentendimentos? Já pensaram sobre o que está por trás dessas atitudes que, de fato, não gostamos, mas somos impulsionados a elas? Devemos saber que Satanás tem feito da família, desde a sua instituição, Satanás tem feito da família um alvo para destruição. Mas tem uma coisa: por meio da sua palavra, Deus nos fortalece. É assim que o apóstolo Paulo, passando para o parágrafo seguinte, ele chega no outro parágrafo a iniciar falando que o nosso fortalecimento, então os recursos que temos para enfrentar situações de natureza assim, vêm de Deus, porque escreve o texto que fizemos a leitura e um pouco mais à frente ele vai encerrando esta carta e diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então não estamos isentos como lar cristão dos atritos, dificuldades nos relacionamentos, mas nós temos o fortalecimento de Deus para enfrentar e resolver todas as questões. O apóstolo finaliza o 5º capítulo desta carta aos Efésios, falando sobre o lar cristão, relacionamento marido e mulher. E inicia o 6º capítulo dando instruções ainda sobre o lar cristão, mas agora não mais sobre o relacionamento marido e mulher. Agora ele prossegue, ele está tratando do relacionamento pais e filhos. Então temos um lar cristão e podemos assim identificar o lar cristão aqui como o lar que é caracterizado pela obediência. Veja bem como o apóstolo escreve no 6º capítulo, o versículo 1:
filhos, ele diz. Tem até mesmo uma expressão carinhosa para com os membros da família, mas é incisivo. Não dobra a força do Evangelho diante do lar. Aplica os seus princípios. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Porque o apóstolo fala com os filhos neste texto para obedecerem os pais. E ele não diz para honrar os pais, como está no mandamento que ele mesmo cita à frente. Honrarás? Não. Ele diz para obedecer. Acontece que a obediência é a prova dessa honra que os filhos devem aos seus pais. E, portanto, ela é aplicada aqui pelo apóstolo, visando a sua praticidade. Obediência todos os dias. Obediência em tudo. É assim. Mas obediência é sujeição. E as pessoas não gostam de ficar sob controle de outra pessoa. Ninguém gosta. Mas a obediência é uma virtude que encontramos nas páginas sagradas. É de fato uma virtude, porém, uma virtude rara. Paulo vai direto então na questão. Não há como honrar sem obedecer. E mais, se observarmos como o apóstolo está indo no âmago da questão, parece que ele quer alcançar o mais recôndito da alma dos filhos aos pais. Então ele diz: obedecei a vossos pais no Senhor. Ele escreve. Não conheço nenhuma versão da Bíblia que, mesmo modificando as frases nas colocações, tem deixado de lado esta condição que o apóstolo está colocando aqui. No Senhor, ele diz. Isto quer dizer que a obediência dos filhos não é, meus irmãos, simplesmente algo de imposição da parte dos pais. É, antes de tudo, ordenada pela autoridade de Deus. Deus exige obediência dos pais e Deus exige obediência dos filhos aos pais. Mas quero ainda levantar dois pressupostos que consigo ver aqui nas palavras do apóstolo Paulo. O primeiro pressuposto é que o lar é verdadeiramente cristão, ou então não caberia a exortação que o apóstolo está fazendo com estas suas palavras. O segundo pressuposto é que os pais são obedientes a Deus e demonstram esta obediência a Deus, ensinando e fazendo os filhos notarem em seus atos, em suas decisões, a obediência que eles têm a Deus.
mas para dar prazer, alegria, satisfação na obediência. O apóstolo lembra que Deus recompensa a obediência dos filhos. No versículo 2, ele diz: honra a teu pai e a tua mãe. Ele cita o mandamento e coloca que é o primeiro mandamento com promessa. A promessa é o fator motivador para a obediência dos filhos aos pais. Mas seguindo, irmãos, podemos ver que o lar cristão é caracterizado também pela formação cristã dos filhos. Na Bíblia, nós encontramos inúmeras recomendações e também inúmeras instruções e mais, uma soma de incentivos para os pais educar os filhos. Na família cristã, os pais são assim. Eles exercem autoridade instruindo os filhos nos caminhos de Deus. Então, nós criamos os nossos filhos não para o mundo, como muitos pais, entendendo ser certo. Eu não estou criando meu filho para ficar sempre em minha casa, na minha própria dependência. Eu crio o meu filho um pouco mais solto. Eu estou criando o meu filho, afinal, para o mundo. Não criamos os nossos filhos para o mundo. Pais cristãos não criam os filhos para o mundo. Não criamos também os nossos filhos para nós mesmos. Não. Nós criamos os nossos filhos para Deus. A criação de filhos é para a glória de Deus, alvo que não podemos errar para atingi-lo na criação, na educação dos nossos filhos. O Dr. Van Ronen, no seu livro A Família da Aliança, ele lembra que as crianças que nascem nos lares cristãos são filhos da aliança. E depois diz: juntos, pai e mãe precisam educar dentro da aliança os filhos da aliança. É assim mesmo. No Antigo Testamento encontramos Deus ordenando o seu povo a ter o máximo de cuidado na instrução dos seus filhos. Tanto é que Moisés, escrevendo os mandamentos, e para fazer a aplicação dos mandamentos de Deus na vida do povo, seguindo, é certo, a orientação de Deus, ele também escreveu: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Neste caso, o Dr. Van Ronen, ele diz: é preciso, pais, modelar os filhos. É preciso lapidar, diz ele, as crianças. E no capítulo 6 de Efésios, no texto que estamos, ou o texto que estamos apreciando, o apóstolo diz,
no 4º versículo: e vós, pais, depois de falar aos filhos, nesse relacionamento que exige obediência no Senhor, ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Interessante, porque o verbo que temos aqui, criar, significa exatamente cuidar, e tem o sentido de nutrir com um foco específico na criação dos filhos. Então, para quem criamos os nossos filhos? Este cuidar, este criar compreende, então, a educação, desde a infância até a maturidade. E este criar, este educar, este ensinar, deve ser completo para o desenvolvimento do ser humano, atendendo assim todas as áreas necessárias em desenvolver na vida do ser humano. Veja que os pais cristãos não podem terceirizar a educação dos filhos. Os filhos devem seguir nas escolas convencionais, aprendendo, crescendo, sob a supervisão, a direção, a responsabilidade dos pais. Mas afinal, quem educa as crianças, na perspectiva cristã, são os pais. O evangelista Lucas fala do desenvolvimento necessário de uma pessoa em todas as suas dimensões, quando ele trata do crescimento de Jesus, tal como escreveu, trazendo esta rica informação do desenvolvimento da criança de Jesus. Ele diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Deus é elevado em sua sabedoria e usou a responsabilidade de Maria e José para a educação da criança Jesus, à medida do seu crescimento. E Lucas observa, como um historiador que era, e passa a trazer esta informação, como ele se desenvolvia em sabedoria, porque ele estava crescendo na vida intelectual, desenvolvendo. Olha como José e Maria cuidavam disso, o desenvolvimento intelectual daquela criança. Mas ele também crescia em estatura, eles cuidavam do desenvolvimento físico. Era crescimento intelectual, crescimento físico. Mas também eles cuidavam do crescimento espiritual de Jesus, porque ele crescia em graça e mais, com um caráter íntegro, porque era diante de Deus, e também como um testemunho diante das pessoas. É o desenvolvimento que os filhos nos lares cristãos necessitam. E Paulo diz: vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação, não de vocês, na iniciativa de vocês, mas do Senhor. Os filhos obedecem no Senhor, os pais
educam também no Senhor, porque tudo vem de Deus, por meio de Deus, e tudo é para Deus mesmo. Criamos os nossos filhos para Deus. Desenvolvimento completo é assim, deve ser feito numa forma agradável a Deus. Então, irmãos, sejamos filhos obedientes, sejamos pais obedientes, sejamos assim, lar firmados na obediência da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor enriqueça a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, com o seu santo favor. Amém. Vamos cantar do Inário, hino 185, findo o culto, partiremos. Nós vamos nos dirigir a Deus numa oração, já finalizando este culto, e quero orar mais uma vez em favor do nosso país. Estamos vivendo uma crise política um tanto prejudicial ao nosso povo, à nossa nação, e devemos estar pedindo o socorro de Deus, a direção de Deus, porque como país nós podemos muito fazer e como igreja temos muito ainda a fazer neste país. Orar também, dado o enfrentamento desse coronavírus, e as famílias começam a ficar um tanto preocupadas. As famílias precisam de atendimento espiritual, começam então as dificuldades emocionais e nós podemos buscar de Deus sempre a sua proteção, o seu socorro. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, somos-te agradecidos porque nós realizamos este culto que somos devedores a Ti. Neste culto nós professamos o nosso crer, nós confessamos a nossa fé, cremos em Ti, cremos na Tua palavra, entregamos nossa vida a Ti
e queremos viver por Ti e viver tão somente para a Tua glória. Então pedimos a Tua bênção, pedimos, ó Deus, o Teu socorro sobre a Tua igreja neste mundo. Rogamos, ó Pai, estejas abençoando as famílias neste período tão desafiador. Famílias que confiam no Teu amor, colocam em Ti toda esperança. Famílias que vivem no Brasil ou em quaisquer outros países no mundo, estejas, ó Senhor, graciosamente alcançando os Teus filhos, dando aos corações dos Teus filhos as consolações necessárias, alimentando a esperança, dando, ó Deus, a firmeza da fé depositada no Senhor. Oramos em favor da Tua igreja neste lugar, as famílias da Tua igreja. Estejas, ó Pai, cuidando, assistindo, dirigindo com Tua bondade. Oramos em favor do nosso país, em referência ao governo, em referência, ó Deus, à política em nosso país. Nós não conhecemos o que de fato acontece no meio político, mas nós sabemos das lutas, das guerras e principalmente das disputas de poder, dinheiro, fama, coisas que o Senhor desaprova. Então nós pedimos a Tua bênção sobre aqueles que exercem o governo com honestidade, com sinceridade. Conceda-lhes, ó Pai, a força que vem do Teu poder, para que prossigam e que outros possam associarem-se a eles também, neste propósito de governar em função do bem desta nação. E pedimos, sê, ó Deus, o Senhor do nosso país. Coloca este país, ó Deus, também no centro da Tua vontade, levantando, ó Deus, pessoas que possam governar com sinceridade, pensando no bem dos cidadãos que formam esta nação. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, porque o Senhor está sempre conosco. E conceda-nos, ó Pai, uma semana próspera, uma semana agradável, uma semana que possamos crescer em todas as áreas da nossa vida e que a nossa vida espiritual possa ficar ainda mais robusta, que saibamos administrar bem o nosso tempo em casa para crescermos no conhecimento de Cristo nosso Salvador, em cujo nome oramos agradecidos hoje e sempre. Agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.